Nós queremos que o governo federal pense a Amazônia a partir da Amazônia. Tenho certeza que eles não entendem a Amazônia. Os maiores desafios da educação na Amazônia e principalmente no estado do Pará, eu diria que são a gente poder chegar até às nossas crianças, aos nossos cidadãos que estão nesse território imenso, né, continental, que é o estado do Pará e a Amazônia como um todo. As escolas estão longe das pessoas e as pessoas não têm acesso à escola. Em alguns casos, bem próximo de nós, aqui na região de Altamira, as crianças precisam passar mais de 4, 5 horas na carroceria de um caminhão para poder chegar na escola. Outros precisam passar várias horas dentro de um barco, em vários lugares, às vezes tem que sair num dia ou passar a semana fora para chegar à escola. Então essa já é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é em relação à formação dos professores, né? Esses professores têm uma formação que não lhes dá condições de... Em muitos casos nós ainda temos professores leigos, que é a história de que em terra de cego quem tem um olho é rei. É mais ou menos por aí. O cara, você sabe ler e escrever, você vai dar aula para todo mundo, você nunca estudou, não tem nada, mas tem muitas pessoas que ainda foram formadas assim. Todas nós éramos professora leiga, né? Depois de muito tempo nós fomos para Acará fazer nosso magistério. Aí se formamos de magistério, nosso segundo grau, né, chamava. E agora eu estou terminando a minha faculdade. Eu agora sou uma professora. O Pará figura seguramente entre os piores índices de qualificação docente e entre os piores índices de desempenho dos estudantes e dentre outros índices como distorção idade-ano, por exemplo, que é um indicador de, vamos dizer, de exclusão da população do sistema produtivo, não é? Das oportunidades de acesso a trabalho, não é? Então há diversos fatores, mas eu destaco sim a formação como sendo o principal deles. No estado do Pará, pela questão geográfica, a deficiência de professores qualificados ela é muito grande, né? Então, e esse êxodo rural aí desse profissional que está melhor qualificado, ele vai procurar os grandes centros. Então, nos municípios, ficam sempre aqueles que não têm condições de sair e eles acabam ficando. E pela necessidade de ter um professor, você pega aquele que, diante da situação, pode ir para uma área quilombola, para uma área indígena, para uma comunidade tradicional, em que não é todo mundo que quer ir para lá. O acesso aqui é muito difícil. A gente tem situações em que determinados períodos do ano, o professor, para chegar numa localidade, ele só vai se for de avião. Isso, evidentemente, potencializa o custo de uma forma totalmente fora de qualquer parâmetro que hoje se usa na educação brasileira quando a gente pega a coisa pelo parâmetro médio. São realidades que a gente precisa considerar. E por incrível que pareça, né, muitas vezes a gente acaba penalizando essas comunidades. Por quê? Porque a gente encontra dificuldade nesse processo. Então, quando eu digo a gente acaba penalizando, que as políticas públicas que não reconhecem a diversidade acabam tratando todo mundo igual e aí esse pessoal acaba recebendo muito menos do que precisa para fazer o mínimo. Creio que nós estamos num momento, vamos dizer, inicial, né, de compreensão do contexto amazônico nos grandes centros
urbanos nacionais. Mas nós ainda precisamos avançar muito com políticas direcionadas para o desenvolvimento dessa região, não nos modelos que foram desenvolvidos nacionalmente em outras regiões, mas dentro de uma perspectiva de criar modelos adequados à nossa realidade. Porque eu posso dizer que uma pessoa que é só camponês, só lavrador da terra, tem as mesmas lógicas culturais de uma pessoa que é ribeirinho? Não, não posso dizer isso. Porque esse ribeirinho tem, por exemplo, as lógicas da temporalidade. Quais as lógicas da temporalidade? Se dão muitas vezes pela questão da cheia e da seca do rio. Então, esses processos, eles devem ser levados em consideração. Senão, nós estamos fazendo uma educação abstrata. Uma educação que não leva em conta as particularidades, as singularidades, as especificidades e o conjunto de elementos culturais dos modos de vida dessas populações. Se nós não fizermos isso, nós não estamos fazendo uma boa educação. O governo federal está cada vez mais preocupado em entender a realidade de cada região. Eu poderia até citar como exemplo o avanço que ocorreu recentemente em relação ao transporte escolar com a introdução das lanchas. Antigamente se tinha a visão de que transporte escolar era só ônibus, como se a gente tivesse sempre estradas. Mas, na verdade, em alguns locais do Brasil, particularmente na Amazônia, muitas dessas estradas são rios. Existe uma boa vontade do governo central em enxergar essa realidade e tentar atender essa diferença. Ou seja, tratar os diferentes de modo diferente. O estado do Pará está realmente com um processo de educação ainda vergonhoso. Nós não temos escola de ensino médio na zona rural do estado do Pará. Não há um investimento. Nossos meninos que saem do ensino fundamental ainda não têm escolas de ensino médio. Os cursos são oferecidos, na sua maioria, ainda em regime modular. Essas crianças não têm o seu direito garantido a uma escola com laboratórios, com ambiente próprio, para que ela possa realmente estar preparada para chegar à universidade. Nós temos ações que levam o ensino médio, por exemplo, a cerca de 400 localidades. São comunidades campesinas, são comunidades ribeirinhas, são comunidades indígenas, onde nós levamos o ensino médio. São mais de 400 localidades. E nós fazemos isso num processo modular, e os professores trabalham dentro de um módulo, não é? Um conjunto de disciplinas que são geralmente 3 ou 4, mas sendo primeiro uma disciplina, depois outra, e o professor vai em rodízio, passando para outra localidade. Já ministrou aqui uma, depois vai para outra, compondo chamados circuitos de formação. Então o professor é itinerante e a turma permanece ali próximo do seu local de trabalho. Então esse sistema, ele apresenta falhas terríveis, porque não cumpre a carga horária, não cumpre o tempo determinado pela LDB. Esses meninos e meninas não têm o seu direito garantido à escola.
As classes multisseriadas aqui na região amazônica, elas são uma realidade necessária aqui dentro da região, em função, inclusive, dessa distribuição populacional que é muito ampla, é uma região muito grande. A população, ela, de certa forma, ela é dispersa dentro dessas localidades e acaba sendo bastante inviável do ponto de vista econômico organizar escolas formais em todos os lugares. Quando a gente consegue um aglomerado, né, de crianças, um número de muitas vezes de 6, 10, 15 crianças, né, cada uma numa idade diferente, cada uma num nível de escolaridade diferente, não tem como, por exemplo, a municipalidade ter um professor para cada série, né? Então seria um professor para 3, para 5, para 6 alunos. Não tem como. Então ele tem que fazer uso da classe multisseriada. Eu tenho 20 alunos, só tenho que ter uns que estão na educação infantil, 5 no primeiro ano, 6 no segundo ano e fechou a turma. Eu consegui 20 alunos. Então esses 20 alunos eles vão fazer parte de uma turma só. O problema não é a classe multisseriada em si, mas é o formato que elas adotam aqui. Via de regra, se coloca um professor para resolver o problema da formação de crianças da primeira série até a antiga quarta série, que hoje é a primeira e a quinta série, né, no ensino fundamental. E aí acaba indo um professor sem formação para trabalhar lá e que eu digo que por intuição, né? Trabalha por intuição, desenvolve a atividade dele por intuição, porque ele não teve preparo nenhum para fazer isso. Eu, principalmente, eu gostaria que a gente tivesse uma formação mais voltada para o multisseriado, né? Porque aqui a região quase toda ela é assim, no multisseriado. Só um exemplo de uma aula didática. O alfabeto é ensinado de 1º ao 5º ano. Só tem que as dificuldades elas vão aumentando ao decorrer do ano do aluno. No primeiro ano, por exemplo, a gente vai estar identificando as letras, vai estar colocando a ordem alfabética. Já no 3º ano, ele vai estar construindo palavras com aquelas letras do alfabeto. Já no 4º ano, eu vou construir um glossário, vou trabalhar já o dicionário. É um conteúdo só, mas vai dificultando a cada ano do aluno, que é do 1º ao 5º ano. Tem uma lousa de 4º ano, uma de 3º ano, para não misturar, porque tem vezes que eles fazem a confusão, né? Aí eu separo, olha, 4º ano, 3º ano e 1º e 2º. E educação infantil fica aqui meio recuado. Não é que esteja excluído, mas é porque é preciso fazer isso, né? Eu não posso imaginar que um professor que esteja trabalhando com a educação infantil, com uma turminha de educação infantil, esteja também atendendo ao ensino fundamental, porque a educação infantil vai exigir desse professor uma atenção exclusiva. Como tem educação infantil e as metodologias são diferenciadas, que tem a questão do brincar, a questão da atividade lúdica, que já era um fundamental um pouquinho mais diferenciado por causa da leitura, já um pouquinho mais avançado. Então era dividida, era 2 horas de aula para cada modalidade de ensino, para a educação infantil e para o ensino fundamental. Falta o material didático, principalmente para essa fase de educação infantil, né? A gente precisa muito de um apoio pedagógico, assim, e a gente não tem, né? Existem várias questões ainda a serem tratadas no que diz respeito à escola multisseriada, porque isso pode ocorrer que alguns municípios utilizem-se dessa metodologia para fazer uma economia. A secretaria diz que não pode pagar professor para criança de educação infantil porque tem pouco, né? São 5 alunos, aí não pode, aí tem que ficar no multisseriado. Aí nunca dá certo assim, né? Aí fica difícil, quem se prejudica? As crianças, né? O mais prejudicado são eles, porque eu sinto que eles não estão sendo beneficiados da maneira que eles poderiam ser.